Irmãos, vamos abrir a Bíblia então, no texto que é uma sequência daquilo que temos falado todas as manhãs. Efésios capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 13. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Senhor, é um texto tremendo esse aqui. E nós precisamos do teu auxílio para entendê-lo. E precisamos do teu poder para cumprir o que ele requer de cada um de nós. Fala, Pai, e tem misericórdia de quem vai abrir a boca para pronunciar, e tem misericórdia daqueles que vão ouvir, para que haja plena sintonia e o teu recado seja dado e a tua vontade seja feita. Em nome de Jesus. Amém. O ser humano é curioso. Em todos os séculos é prática comum, é parte integrante da natureza humana o ser curioso. Repara que por conta da curiosidade, os seres humanos produziram coisas maravilhosas. Desde uma simples lança para caçar, coisas bem pré-históricas, até uma máquina complexa que auxilia cirurgiões em operações dificílimas. O Dr. Ben Carson, um privilegiado filho de Deus, um cirurgião americano, irmão de um engenheiro, criado por uma mãe pobre, foi o primeiro homem a fazer uma cirurgia profunda, séria, bem-sucedida de irmãos ou irmãs siamesas na África. E ele só conseguiu fazer isso porque tinham criado uma máquina para parar o coração das duas crianças, enquanto ele pudesse concluir a cirurgia, e depois a própria máquina reativou os batimentos cardíacos. O ser humano é fantástico. A curiosidade do ser humano faz com que ele descubra muitas coisas. O ser humano é chegado num mistério também. Ele é chegado num mistério. Os filmes de mistério atraem pessoas. Quando o ser humano não sabe a resposta e tem uma ansiedade por sabê-la, ele corre atrás. Nas questões materiais, científicas, nas questões da natureza, é maravilhoso
que o homem curioso descubra coisas que vão beneficiar as futuras gerações. Mas nas questões da alma, nas questões da razão, do porquê estamos aqui, qual é o sentido da vida, a curiosidade do homem tem conduzido ele a caminhos bem distantes de Deus. Há um grande mistério em toda a Bíblia. Um mistério que está no coração de Deus e só Ele pode revelá-lo. No homem, segundo Agostinho, Deus colocou um anseio por Deus. E o próprio Agostinho responde dizendo que a alma jamais vai descansar enquanto ela não voltar para Deus. Há uma inquietação, há uma busca em todos os séculos, mas um mistério havia, um mistério que esteve oculto durante séculos. Deus foi dando pistas, Deus foi mostrando evidências, Deus foi deixando suas pegadas. A própria Bíblia, em Romanos capítulo 1, diz que o que se pode conhecer a respeito de Deus está patente nas obras que Ele fez, está muito clara e evidente no Filho que Ele mandou, e está registrada em cada texto das Escrituras, de Gênesis até Apocalipse. Então, o que de Deus se pode conhecer está registrado, está revelado. Mas durante séculos, o mistério levou o ser humano a tatear no escuro, a tentar encontrar a razão de sua existência e a encontrar a paz para a sua angústia e sua perturbação. E aí surgiram religiões, respostas humanas e por aí vai. O texto que nós lemos mostra que um dia Deus revelou o mistério. Um dia Deus mostrou claramente, descortinou claramente esse mistério. Capítulo 1 e o 2 de Efésios revelam tudo que Deus fez. O capítulo 3 mostra o que a igreja deve fazer. E o capítulo 4, o 5 e o 6 mostra o que a igreja deve ser. Então veja, Deus fez coisas tremendas, misteriosas e Ele as revelou. Agora a igreja tem algo a fazer em relação a esses mistérios que lhe foram confiados. E a igreja tem um estilo de vida que também, se for vivido como Deus quer e pretende, o mundo conhecerá através dos crentes aquilo que para nós não é mais mistério algum. Por isso que eu gostaria de falar com os irmãos, mesmo que de maneira resumida, a respeito dos mistérios, ou o mistério de Cristo, ou o mistério da redenção. Pensa comigo, o mistério de Cristo. Quem participou da liturgia e acompanhou a leitura que a Daniela fez em Colossenses, percebeu que Paulo, num determinado versículo, ele fala: orem para que me seja aberta a porta, para que eu fale do mistério de Cristo. Que coisa curiosa, eu pensei em pregar sobre isso, dei o título do sermão, o mistério de Cristo, e sem que eu houvesse falado nada para ela, ela lê um texto onde a palavra mistério aparece de maneira totalmente coerente com o que eu vou pregar agora, e eu fico pensando, não há um mistério aí também? Não há um segredo por trás disso, porque não houve, desculpe a brincadeira, transmimento de pensação. Não houve contato algum, mas de alguma maneira, pela providência de Deus, ela leu um texto onde Paulo pede: orem para que eu pregue sobre o mistério. O que o André e o Rodrigo foram colando pelas paredes e postes da região mostram a luz que revela o mistério. Muitas pessoas andam por aí, sedentas por algo que lhes preenche o vazio. Muitas pessoas andam por aí atrás de alguma religiosidade, de alguma espiritualidade ou de alguma prática, seja ela qual for. E a tentativa não é só ter um alívio, mas é ter uma justificativa, uma razão, uma resposta. E muitas pessoas vão morrer sem conhecer esta verdade. Por isso eu quero que você pense sobre o mistério de Cristo.
Em primeiro lugar, o mistério recebido, versos 1 a 5. Em segundo lugar, o mistério explicado, versos 6 a 9. E em terceiro lugar, o mistério revelado, versos 10 a 13. O mistério de Cristo, primeiramente recebido. Olha o verso 1 a 5. Paulo diz, olha, por esta razão, tudo que ele falou no capítulo 1 e no capítulo 2, toda a escolha de Deus antes que houvesse mundo, toda vivificação em Cristo a quem estava morto, toda certeza de que somos feitura de Deus, toda certeza de que somos da família de Deus, não mais estrangeiros, tudo isso que é maravilhoso e bonito, que Paulo falou no capítulo 1 e no capítulo 2, o levou a dizer, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro. Ou seja, eu estou pagando com a prisão o fato de crer nestas verdades e proclamá-las com toda coragem. Eu estou preso, por amor dos gentios. Se é que vocês ouviram a respeito da dispensação da graça a mim confiada para vocês, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério. Ou seja, o apóstolo Paulo, com relação ao mistério de Cristo, ele recebeu uma revelação que explicou para ele, em primeiro plano, que mistério era esse. E olha o que ele diz no versículo de número 4. Quando vocês lerem essa carta, vocês vão compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Mistério que em outras gerações ninguém conheceu, ninguém soube, mas agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Meus irmãos, que coisa linda! O mistério de Cristo foi revelado aos apóstolos, aos profetas, e eles registraram todas as coisas. O mistério foi revelado. E é importante que você entenda que há um mistério na cruz. Há um mistério na cruz de Cristo. Como pode um Salvador morrer? Como pode um Deus Santo amar um pecador e salvá-lo a preço de sangue inocente? Como pode um condenado a um inferno receber perdão total de suas dívidas e ter o seu passaporte carimbado para ir para o céu? Isso é mistério profundo. É por isso que um dos mais belos hinos que vamos cantar à noite, Rude Cruz se levantou. Como eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu vou proclamar esse mistério. Eu vou mostrar que esse mistério para mim não é mais confusão. Eu entendo o mistério e eu quero que quem anda perambulando pela rua, tateando no escuro, procurando respostas, ouça da minha boca, ouça da nossa boca, que o mistério de Cristo foi revelado aos santos profetas, aos santos apóstolos e também a nós. Cumpre a nós mostrar que não há mais mistério. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ponto final. Nenhuma conversa filosófica no meio, nenhuma tendência teológica A, B ou C deve atrapalhar, escurecer o entendimento das pessoas. Não pregue sua igreja. Não pregue sua teologia, não pregue a confusão da sua cabeça, tão ignorante quanto a minha, mas diga ao mundo, não há mais mistério, Deus em Cristo reconcilia o mundo. Paulo está dizendo, olha, eu preguei, eu falei o capítulo 1. Capítulo 1 diz, Deus escolheu pessoas, Deus resolveu salvar. Capítulo 2, vocês estavam mortos em delitos e pecados, mas Ele vos deu vida. Vocês são feitura dEle, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Vocês eram estrangeiros, eram perdidos, alienados, mas agora foram reconciliados. Vocês são cidadãos dos céus. A vida de vocês está em cima de um fundamento estabelecido pelos apóstolos. E aí Paulo diz, por causa disso eu fui preso, por causa disso eu estou algemado, só que a palavra não está algemada. O mistério de Cristo foi recebido pelos apóstolos, foi recebido pelos profetas. O mistério de Cristo foi explicado. Versos 6 a 9.
Paulo explica o mistério, a saber, que mistério é esse? Que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. E aí Paulo fala, eu fui constituído ministro, conforme o dom da graça, a mim foi concedida segundo a força do seu poder. A mim que era o menor, sou o menor, me foi dada a graça de pregar esse evangelho, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e de manifestar qual seja a revelação, a dispensação desse mistério, que estava oculto dos séculos, oculto na mente daquele que criou todas as coisas. Qual é o mistério explicado? Gentios e judeus são herdeiros da mesma graça de vida. Não importa se você é rico ou pobre, se você é branco ou negro, se você é arminiano ou calvinista, se você estudou na melhor faculdade ou é analfabeto, não importa se você é rico ou pobre, o que importa é que você, ser humano, crendo em Cristo, você é herdeiro da mesma graça. Não importa se você é americano ou russo, croata ou ucraniano, não importa se você é corintiano ou santista, não importa, nenhuma barreira permanece diante daquele que derrubou a parede da inimizade e reconciliou na sua morte o ser humano com Deus. Por isso que o mistério não existe mais. E Paulo está dizendo, o mistério foi explicado. E Paulo diz, olha, eu, o menor dos apóstolos, fui privilegiado com a graça de contar o mistério. Irmãos, que maravilha saber que um homem feito Paulo, blasfemo, perseguidor, implacável, que viu muita gente morrer por causa de Cristo, agora ele vive por causa de Cristo. E agora ele diz, olha, o mistério, ele foi dado a mim conhecer. O mistério foi dado a mim explicar. Mas onde está Paulo agora? Onde é que ele está? Hoje, onde é que Paulo está, meus irmãos? No céu. Então, e aí? O mundo vai ficar nas escuras? O mundo não mais vai saber? O mundo não mais vai ouvir a explicação? O mundo não vai perceber? Não, o mundo vai saber. Porque o mistério que foi recebido por ele, o mistério que foi explicado por ele, agora tem que ser revelado por nós, manifestado através de nós. Por isso, do verso 10 ao verso 13, o mistério de Cristo é repartido, é publicado, é manifestado através da igreja. Vejam a sequência: recebido por Paulo e profetas, explicado por Paulo e profetas, mas agora revelado, repartido, publicado através da igreja. Acompanhe a leitura do verso 10 ao 13. Para quê? Tudo isso, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé. Portanto, eu vos peço, não fiquem desanimados pelas minhas tribulações por vocês, pois nisso está a vossa glória. Concentre a sua atenção na primeira frase do verso de número 10. Se o mistério foi revelado, se o mistério foi recebido por esse homem maravilhoso chamado Paulo, o mistério agora pode ser manifestado e deve ser compartilhado através de quem? Da igreja. Os irmãos sabem, nenhum anjo tem dúvida sobre quem é o Criador de todas as coisas. Para nenhum anjo que habita no céu em toda beleza e perfeição, não há mistério sobre ser criacionista ou darwinista. Eu acho que anjos dão risada de Darwin o tempo todo. Coitado daquele ex-cristão. Coitado daquele pesquisador que foi na Patagônia e saiu por aí dizendo para todo mundo, num livro Origem das Espécies, que o homem veio do macaco.
Já imaginou você sair por aí e dizer: ô macacão do Senhor? Eu seria um tipo raro, orangotango branco. Os anjos não têm dúvida sobre quem é o Criador. Mas os anjos não sabem o que é ser salvo. Os anjos não sabem o que é ser perdoado. Os anjos não sabem que mistério é esse da morte de Cristo no Calvário por miseráveis pecadores. E sabe onde é que eles vão entrar? Sabe qual é a universidade dos anjos? A igreja. É pela igreja que essa multiforme sabedoria de Deus, até anjo vai se matricular. Anjo entra na escola dominical para fazer Mobral, para entender que mistério é esse que vocês estão discutindo. Se nós vamos pregar aos anjos, se eles vão entender quem é Jesus através de nós, nós precisamos proclamar ao mundo essa multiforme graça de Deus. É o que Paulo diz, é pela igreja que essa sabedoria tem que se tornar conhecida. Agora, dos anjos e principados, e segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo, a igreja tem que sair por aí, falando, pregando. Eu sei que a igreja tem temas que ela se ocupa exageradamente, mas sabe qual é a nossa principal preocupação? Falar de Jesus. Há muitos anos atrás havia uma canção que dizia: vou proclamar ao mundo. E hoje parece que os crentes não fazem mais isso. Eles têm um certo receio de dizer: Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo morreu na cruz, e fim de papo. Não tem espaço para rivalidades, não tem espaço para nenhum concorrente dele, não há ninguém. Deus estabeleceu esse propósito antes que houvesse mundo de salvar pecadores. Esse propósito se tornou mistério durante séculos, pistas foram dadas, mas eis que chegou a plenitude do tempo, e aquele nascido de mulher, nascido debaixo da lei, morreu cumprindo a lei, ovelha muda perante os seus tosquiadores, morreu e ressuscitou. E agora que Paulo não está mais aqui, que Lutero não está mais aqui, que Calvino não está mais aqui, que Agostinho não está mais aqui, que Daniel, que Jeremias, que o grande profeta messiânico Isaías não está mais aqui, é pela igreja que o mistério outrora oculto, outrora revelado, agora tem que ser manifestado, agora, não é amanhã, é agora. E eu quero encerrar a mensagem lendo esta mensagem. Os irmãos já cantaram essa mensagem muitas vezes. Nas tormentas desta vida, perto está a perdição. Aos incautos navegantes, aos que andam pelo mundo sem nenhuma bússola que os oriente, quem trará a salvação? Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Brilha sempre a graça imensa, rico amor do eterno Deus. Olha só a segunda estrofe do hino 308, vou ler de novo. Brilha sempre em graça imensa, rico amor do eterno Deus. Cumpre a nós mostrar o rumo do caminho para os céus. Cumpre a nós mostrar o rumo. A estrofe 3 diz: nuvens de paixão humana não permitem que essas pessoas enxerguem o sol. Mostremos o perigo com as luzes do farol. Aos errantes e insensatos, guia ao porto divinal. Em Jesus, a verdadeiro abrigo do furor do temporal. Noite eterna se aproxima, tenebrosa em seu horror, clama, avisa aos infelizes, insta-os para o Salvador. Cristão acomodado é uma anomalia. Cristão que esquenta banco de igreja não serve para coisa nenhuma. O zelador da igreja tem lustramóveis, tem flanela para limpar o banco. Você não precisa fazer isso com a sua roupa nova, se for possível. Agora, existe um mistério? Existia. Não tem mais. O mistério foi compartilhado por Deus, pelos profetas. O mistério foi revelado plenamente em Cristo. E agora o mistério tem que ser manifestado, repartido, publicado pela igreja, que é a universidade dos anjos. Cumpre a nós
mostrar o rumo do caminho para os céus. A frase final dessa meditação diz o seguinte: a história é o teatro, o mundo é o palco. Os membros da igreja em todos os cantos, em todos os tempos, são os atores. Deus escreveu a peça, Deus dirige a peça, Deus produz a peça, ato por ato, cena por cena. Eu dou glórias a Deus, porque você faz parte desse teatro. Você não está no bastidor, você está no palco da vida. E há muita gente perdida por aí. E você tem uma tocha, você tem um farol. Pelo menos levante a sua mão e aponte o caminho aos pecadores. A missão de salvá-los é do Senhor, o mesmo que um dia te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas como crerão? Como crerão se não há quem pregue? Que ninguém passe pela sua vida sem ouvir da tua boca: para mim a vida não tem mais mistério. Eu conheço Jesus, eu sou conhecido por Ele. Você quer conhecê-lo? E se a pessoa falar, não quero conhecê-lo, você diz, mas eu vou te apresentar. Porque eu não quero que o sangue, o seu sangue, seja cobrado de mim. Deus abençoe a igreja. Olha, se é bom contar segredos, conte esse. Revele esse, em nome e para a glória de Jesus. E muitas pessoas um dia virão aqui e vão dizer, obrigado, porque eu andava perdido sem luz e você me apontou o caminho. Deus seja louvado, em nome de Jesus. Amém.